a gente, lógico, se a gente olhar os diferentes artigos, né, e os diferentes protocolos, eles colocam um número grande de exames. Mas num cenário como o nosso, que a gente tem limitação de recursos, a gente deve usar o nosso conhecimento, colher inicialmente exames que vão ajudar a gente a entender a gravidade do paciente, e aí, naquele paciente que eu entendo que é mais grave, eu parto para uma investigação laboratorial aí mais ampla. Então, inicialmente, o que a gente deve colher ali no serviço de emergência, quando chega uma criança e que a gente faz a suspeita clínica da síndrome inflamatória multissistêmica, a gente deve colher um hemograma, um PCR, preferencialmente, se possível, a gente deve colher o PCR para a Covid-19, o teste sorológico, colher lactato, gasometria, painel metabólico e hepático, proteínas totais e frações, colher a troponina, se disponível, o BNP, e também um eletrocardiograma, a radiografia de tórax e até um eco, e uma hemocultura. Naquele paciente que eu vou confirmando o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica, né, que com esses exames iniciais eu vejo que ele tem uma alteração importante desses marcadores inflamatórios, e naquelas crianças mais graves, então é recomendado que se colha ferritina, procalcitonina, dedímero, DHL, coágulo, triglicérides, fazer dosagem das imunoglobulinas e o painel de citocinas, que eu entendo que será uma minoria de serviços que consegue fazer o painel de citocinas. Em relação à avaliação infecciosa, a gente deveria colher pesquisa para outros vírus respiratórios, se o paciente apresenta sintomas gastrointestinais, então também eu deveria fazer uma investigação ali de infecções do trato gastrointestinal, e também devo colher aí investigação para outras patologias virais que dão esses quadros de choque e de exantema e de alteração cutâneo mucosa. As características assim, mais típicas da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, então, são os pacientes, eles apresentam uma elevação importante do PCR, não existe um valor de corte que a gente fala, acima disso é síndrome inflamatória multissistêmica, mas alguns estudos falam que um PCR maior do que 100 é sugestivo de síndrome inflamatória. Esses pacientes apresentam aumento da contagem de neutrófilos, diminuição da contagem de linfócitos, diminuição discreta das plaquetas e aumento de troponina e de BNP. Então, com esses exames iniciais, chegou meu paciente, ele tem a febre persistente, ele tem sinal de acometimento orgânico, eu colho ali o hemograma, os meus marcadores inflamatórios, eu colho um marcador cardíaco, eu vejo que meu paciente tem um PCR bastante elevado, tem diminuição da contagem de linfócitos, aumento de neutrófilos, plaquetas um pouco diminuídas e alteração de troponina e BNP, quer dizer, eu vou aumentando a minha probabilidade de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica nesse contexto que a gente está vivendo atualmente. Com esses exames, esses pacientes, provavelmente eu vou internar e vou ampliar essa minha investigação até para ajudar no tratamento. Bom, hoje há uma preocupação, né? Como eu falei, é uma síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas inespecíficos que são comuns a vários processos patológicos. Então, acho que a gente tem que pensar na síndrome inflamatória multissistêmica, mas a gente tem que pensar também em não superdiagnosticar a síndrome inflamatória multissistêmica, porque aí a gente vai tratar crianças, né, que talvez não tenham o diagnóstico, e a gente também não pode subdiagnosticar, porque aí a gente não vai tratar adequadamente esses pacientes, tá? Então, eu achei deste artigo do Intensive Care Medicine, agora de 2021, bastante interessante, né? Então, que ele coloca esta figura, né, para a gente pensar no diagnóstico diferencial entre a síndrome inflamatória multissistêmica, a doença de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico, que são talvez ali os principais diagnósticos diferenciais. Então, para o diagnóstico
diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica, né? Então, assim, tem um discreto predomínio ali no sexo masculino. Esses pacientes, a grande maioria, apresenta sintomas gastrointestinais diferente da doença de Kawasaki e da síndrome do choque tóxico. Os pacientes têm acometimento cutâneo mucoso, mas é um percentual menor do que os pacientes com doença de Kawasaki. E esses pacientes também com a síndrome inflamatória sistêmica, diferente da doença de Kawasaki, eles têm um acometimento cardíaco mais importante, com necessidade de suporte vasoativo, assim como a síndrome do choque tóxico. Outros diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar, então, seria a sepse bacteriana, outras infecções virais, a linfostiocytose hemofagocítica e a síndrome de ativação microfágica, o lúpus e outras vasculites. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais, e com base na história clínica, no exame físico, em alguns exames laboratoriais, a gente tem que tentar aí fazer o diagnóstico adequadamente. Aí, em relação às características clínicas e até algumas laboratoriais, pensando nesse diagnóstico diferencial, nessa fase da pandemia que a gente está vivendo, foram publicados também 2 artigos bastante interessantes. Então, esse aqui é um artigo retrospectivo, em que ele comparou as crianças com diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica internadas com crianças que procuraram serviços de emergência ou serviços ambulatoriais em decorrência de uma doença febril e que não foram internadas. Quando ele comparou esses 2 grupos, né, ele observou que as crianças com síndrome inflamatória multissistêmica apresentavam uma temperatura significativamente maior do que as outras doenças febris da infância. Esse aumento de temperatura, quer dizer, a duração da febre, ela também tem um tempo significativamente maior do que as outras doenças febris. Então, assim, dificilmente uma criança com síndrome inflamatória multissistêmica, essa febre vai passar sozinha sem nenhum tratamento. Bom, essas crianças com síndrome inflamatória multissistêmica também, em relação à idade, elas são significativamente, têm uma idade maior. Então, acomete crianças preferencialmente de 7 até 12 anos, enquanto a doença de Kawasaki e outras síndromes febris acometem crianças mais jovens em idade escolar, tá? Então, a síndrome inflamatória multissistêmica mais comum nos escolares e nos pré-escolares. Em relação aos exames laboratoriais, o que eles observaram, né? Que as crianças com síndrome inflamatória sistêmica, multissistêmica pediátrica, tem uma linfopenia mais importante, uma discreta diminuição da contagem de plaquetas, enquanto as outras síndromes não apresentam um aumento significativo do PCR quando comparado com as outras doenças febris, e também uma neutrofilia mais importante quando comparado com as outras doenças febris comuns da infância. Esse é um outro artigo, agora de 2021, talvez acho que a maior casuística já publicada aí de crianças com Covid-19 síndrome inflamatória multissistêmica. Então, é uma casuística americana, daqueles dados de mortalidade que eu mostrei lá no início, né, que é uma mortalidade ao redor de 1,9% para síndrome inflamatória multissistêmica. E nesse artigo, ele comparou as crianças com diagnóstico confirmado de síndrome inflamatória multissistêmica, então febre, acometimento orgânico, e que tinham sorologia positiva para Covid-19, comparou com crianças com Covid agudo. Então, eram crianças que tinham um quadro semelhante ao do adulto, que foram internadas e que tinham um PCR positivo para a Covid-19 e com sorologia negativa. Lembrando que esse grupo aqui, nesse estudo da Covid-19, eles tinham ali um percentual baixo de coletas de sorologia. Então, o que ele observou, né?
que a síndrome inflamatória multissistêmica, ela ocorre principalmente, como eu já disse, em crianças de 6 a 12 anos. Nesse estudo, ela foi mais comum em crianças de raça negra não hispânicas e ela foi mais prevalente em crianças que não tinham nenhuma patologia crônica prévia. Então, ela comete preferencialmente crianças que são saudáveis, sem nenhuma comorbidade. Quando a gente olha ali para os diferentes espectros e acometimento orgânicos, o que a gente vê? Que a COVID aguda em crianças, né, a COVID aguda grave em crianças, elas apresentam principalmente um acometimento respiratório sem acometimento vascular. E as crianças com síndrome inflamatória multissistêmica, elas apresentam um acometimento cardiorrespiratório, ou seja, cardíaco e respiratório, né? Seria aquele perfil que eu falei, o COVID-like. Elas apresentam também um acometimento cardiovascular sem acometimento respiratório e o muco cutâneo sem acometimento respiratório ou cardiovascular. De novo aqui, já falei os exames laboratoriais, e aqui comparando síndrome inflamatória com Covid-19, as crianças com síndrome inflamatória apresentam aumento da contagem de neutrófilos, diminuição de linfócitos, maior proporção de crianças com diminuição da contagem de plaquetas, e uma proporção significativamente maior de crianças com PCR acima de 100.